Uma das coisas que formam a grandeza de um clube são os seus ídolos, principalmente os artilheiros, que proporcionam a maior alegria do futebol, os gols. Agora, você sabe qual é o maior artilheiro da história do seu time? Bem, eu sou o Neto e você está no Tradições FC. E hoje nós vamos descobrir qual foi o maior artilheiro de cada um dos principais clubes do Brasil. Bora começar pelo Ceará Sporting Clube, que tem como grande artilheiro Gildo, um pernambucano que jogou pelo clube 2 vezes, primeiro entre 1960 e 1966, e novamente entre 69 e 1971. Nas 2 passagens, o ponta marcou cerca de 261 gols, e assim fica isolado como o grande artilheiro do Vozão. O atleta também venceu 4 campeonatos estaduais e um torneio Norte-Nordeste em 1969. Já no rival Fortaleza, o grande artilheiro foi Geraldino Saravá, um atacante cearense que passou pelo Leão nas décadas de 70 e 80. Saravá fez 154 gols pelo Fortaleza, e além de maior artilheiro do clube, ele também é o maior artilheiro do Estádio Castelão, com 98 gols. Pelo tricolor, Saravá ainda foi tricampeão estadual nos anos 70. Do Ceará, vamos ao Paraná, para falar da dupla da cidade de Curitiba. Apesar da má fase atual, o Atlético Paranaense cresceu muito nos últimos anos. Porém, o grande artilheiro do Furacão vem de um passado um pouco menos glorioso. Seu nome é Barcímio Sicupira, um atacante paranaense que jogou no Atlético entre 1968 e 1975. Neste período, ele se tornou o maior goleador da história do clube, com 157 gols marcados. E o maior título que conseguiu foi o estadual de 1970. Já no rival Coritiba, o grande artilheiro foi Duílio Dias, atacante nascido no Paraná, que passou pelo Coxa de 1954 a 1963. Ao todo, foram 10 temporadas com 206 gols em 224 jogos. O faro de goleador de Duílio era tão grande que, além dos 206 gols pelo Coritiba, o atleta também foi o maior artilheiro do Operário de Ponta Grossa, com 70 gols pelo clube do interior. E por fim, para não restar dúvidas, adivinha quem é o maior goleador de toda a história do Campeonato Estadual do Paraná? É claro que é Duílio, com 119 gols ao todo. Ok, ainda no Sul, vamos para a dupla Grenal, começando pelo Sport Clube Internacional, onde o artilheiro é um dos mais antigos citados nessa lista. Seu nome era Carlitos, e ele era um ponta-esquerda gaúcho que jogou no Colorado entre 1938 e 1951. Toda sua carreira foi no Internacional, e em 14 temporadas conquistou 9 campeonatos gaúchos e 10 antigos campeonatos citadinos da cidade de Porto Alegre. Há registros de que Carlitos fez cerca de 326 gols. Além de ser o maior artilheiro da história colorada, ele também foi o maior artilheiro da história dos Grenais. Agora, no Grêmio, o maior goleador se chama Alcindo de Freitas, um gaúcho que chegou ao tricolor em 1959, logo depois de ser dispensado pelo Internacional. No Imortal, o atacante se destacou nos anos 60, tornando-se o maior artilheiro da história gremista, com 264 gols marcados. Pelo tricolor, Alcindo ainda conquistou 6 campeonatos gaúchos, e no ano de 1966, o atacante chegou a fazer parte do elenco da seleção brasileira na Copa. Agora do Sul, vamos para o Norte, onde vou falar dos 2 clubes do Pará. Primeiramente, o Clube do Remo, onde nos anos 80 jogou Eduardo Soares, um atacante paulista que é mais conhecido como Dadinho. O atleta atuou pelo Remo entre 1983 e 1986, e no período marcou aproximadamente 163 gols. Até hoje, praticamente 40 anos depois, Dadinho segue como o maior artilheiro azulino. E além de todos os gols, ele também foi campeão paraense em 86 e vice-campeão brasileiro da Série B em 1984. Por incrível que pareça, Dadinho também é querido pelo arquirrival Paysandu. Isso porque em 1991, durante uma passagem pelo Papão, o atacante ajudou o clube na conquista da Série B brasileira e ainda marcou o gol do título na final contra o Guarani. Beleza, mas apesar da curiosidade, na verdade o maior artilheiro do Paysandu se chama Bené, um paulista que jogou pelo Bicolor nos anos 60 e 70. Por lá foram 8 temporadas e 249 gols feitos. Em títulos, Bené conquistou 5 campeonatos estaduais.
Lá no Nordeste, vou primeiro a Pernambuco falar dos 3 principais clubes do estado, iniciando pelo Sport, o maior vencedor entre os 3. O grande artilheiro do Leão foi Traçaia, um atacante mato-grossense que jogou no rubro-negro de 1955 a 1962. Nas 8 temporadas em que atuou, Traçaia marcou 202 gols pelo Leão e também conquistou 5 campeonatos pernambucanos. Por sua vez, no grande rival Santa Cruz, o maior goleador foi Tará, um atacante recifense que jogou pelo Santa há muito tempo atrás, entre 1931 e 1942 e mais uma vez em 1948. Nas 2 passagens, Tará fez 207 gols pelo tricolor e ainda conquistou 5 campeonatos estaduais. Por fim, no Náutico, o artilheiro máximo é conhecido como Bita, um jogador pernambucano que esteve no Timbu de 1962 a 1968. Ao todo, Bita marcou 223 gols em uma época de ouro do Náutico. Só para você ter uma ideia, aquele Náutico dos anos 60 foi vice-campeão brasileiro em 1967, além de ter conseguido um 3º lugar em 65 e 66. Aquele Náutico também chegou a jogar a Copa Libertadores em 68. Certa vez, pela semifinal do Brasileirão de 66, em um dos jogos decisivos daquela fase, em plena São Paulo, o time pernambucano fez um 5-3 no Clube do Pelé. E por sinal, nesta partida, Bita marcou 4 dos 5 gols alvirrubros. Agora vamos para Minas Gerais falar dos 2 grandes do estado. O Atlético Mineiro é um dos maiores times do país e coleciona vários títulos importantes. Porém, o seu maior artilheiro não chegou a ganhar nem o Brasileirão. Seu nome é Reinaldo e ele foi um atacante carioca que chegou no Galo ainda na base aos 15 anos. Reinaldo se profissionalizou no clube em 1973 e por lá ficou até 1985. Em 12 temporadas foi um dos maiores atacantes do país, com 255 gols marcados pelo time mineiro. Em 1977, o Galo ficou com o vice-campeonato brasileiro, e neste torneio Reinaldo marcou 28 gols em 18 jogos, uma média superior a 1 gol por partida. E no geral, pelo Atlético Mineiro, ele conquistou 8 campeonatos estaduais e a Copa dos Campeões da Copa do Brasil em 1978. E se no Atlético o artilheiro não conquistou o Campeonato Brasileiro, no rival Cruzeiro o título veio. Por aqui o maior goleador foi Tostão, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Tanto que o ponta-esquerda e centroavante mineiro foi titular no maior time da história, a Seleção Brasileira de 1970. Tostão se profissionalizou no Cruzeiro e por lá jogou de 1963 a 1972. Neste período, ele marcou 245 gols, além de conquistar 5 campeonatos mineiros. Um outro título importante na história de Tostão e do Cruzeiro foi o Brasileiro de 1966, quando a Raposa montou um dos maiores times da história do Brasil. Tostão, ao lado de Piazza, Dirceu Lopes e outros craques, conquistaram o campeonato nacional naquele ano. Na decisão, o time mineiro simplesmente passou por cima do Santos do Pelé. Beleza, no Centro-Oeste ainda não citei nenhum time, e por lá com certeza o mais tradicional é o Goiás, uma equipe que já revelou grandes atletas para o futebol nacional, como por exemplo o Túlio Maravilha, o Fernandão, o Danilo, Josué e muitos outros. Porém, o grande artilheiro da história do clube esmeraldino foi o atacante Araújo, um pernambucano que também passou pela base alviverde. Araújo jogou entre 1997 e 2003, além de uma rápida passagem pelo clube em 2016. No geral, o atacante fez 145 gols pelo Verdão, o que o torna o maior artilheiro da história da equipe. Neste tempo, Araújo venceu 5 campeonatos estaduais, 3 Copas Centro-Oeste e o Brasileiro da Série B de 99. Voltando ao Nordeste, mais precisamente no estado da Bahia, quero falar da dupla de Salvador. No Bahia, por exemplo, o grande goleador foi Carlito. Não confunda com o Carlitos do Internacional. O Carlito do tricolor baiano jogou pelo clube entre 1946 e 1961. Foram cerca de 16 anos, em que marcou 253 gols. O atacante também venceu 9 campeonatos estaduais pelo tricolor. E em 1959, Carlito fez parte do elenco que venceu o primeiro Brasileirão da história do clube.
No rival Vitória, é comum a revelação de grandes jogadores do Brasil, como o Vampeta e o Dida, por exemplo. Mas o maior artilheiro rubro-negro talvez você não conheça. Seu nome é Juvenal, um atacante que jogou nas décadas de 40 e 50. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre este atleta, mas sabe-se que ele marcou 150 gols pelo Vitória e até hoje, mais de 60 anos depois, continua sendo o maior artilheiro rubro-negro. Para finalizar, vou citar os principais clubes do Rio e São Paulo, começando pelo Rio de Janeiro, onde temos o Fluminense Futebol Clube. Aqui no tricolor, o maior artilheiro foi Valdo, um atacante carioca que jogou pelo clube de 1954 a 1961. Naquele tempo, Valdo conquistou o Carioca de 1959 e mais 2 torneios Rio-São Paulo. Em 7 temporadas que jogou pelo tricolor, Valdo marcou incríveis 319 gols. Mais tarde, em 1961, o atacante foi jogar pelo Valência da Espanha e lá se tornou o segundo maior goleador da história do clube, com mais de 160 gols. Já no Botafogo, de todos os craques que a equipe revelou para o futebol brasileiro, entre eles está o maior artilheiro alvinegro. Seu nome é Quarentinha, um centroavante paraense que esteve no Glorioso entre 1954 e 1964. Naquele tempo, o Botafogo era um dos times mais fortes do Brasil e do mundo. Em meio a tantos craques, Quarentinha se destacou e marcou 313 gols pelo Fogão. Alguns dos seus principais títulos com o Botafogo foram 3 campeonatos estaduais e 2 torneios Rio-São Paulo. Agora, lá no Vasco, o grande goleador também é uma lenda. Ele foi Roberto Dinamite, o ídolo máximo vascaíno. Este centroavante carioca ficou 20 anos no Clube Cruzmaltino, atuando nas décadas de 70, 80 e 90. Revelado na base do Gigante em 1969, Dinamite se tornou profissional pelo clube e marcou inalcançáveis 708 gols pelo Vasco da Gama. Junto a tantos gols, o jogador também ajudou o Vasco a conquistar 5 campeonatos cariocas, além do grande título brasileiro de 1974. Alguns outros números do grande Roberto Dinamite é que, além de maior artilheiro do Vasco, ele também é o maior goleador da história do Brasileirão, com 190 gols na maior competição nacional. Dinamite também é o maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 284 gols. E por falar em grande ídolo, não podemos esquecer de Zico, o principal jogador e maior artilheiro da história do Flamengo. Arthur Antunes Coimbra começou no rubro-negro aos 14 anos em 1967, e entre 1971 e 1983, e depois em 85 a 89, ele marcou 509 gols pelo clube carioca. Junto a tantos gols veio a melhor fase do Flamengo. Na época de Zico, eles conquistaram 4 campeonatos brasileiros, uma Copa Libertadores e um Mundial em 1981. Além de maior artilheiro rubro-negro, o Galinho também é o maior goleador da história do Maracanã, com 334 gols marcados no estádio. Beleza, agora vamos ao estado de São Paulo, começando pelo São Paulo, um dos clubes mais vencedores do mundo. Porém, até o início dos anos 70, o tricolor não possuía nenhum dos grandes títulos atuais. E foi justamente nesta época que apareceu Serginho Chulapa, o maior artilheiro do clube. Serginho jogou pelo São Paulo de 1973 a 1982. Em sua passagem, marcou 242 gols, e em 1977, o atacante ajudou o São Paulo a vencer o primeiro Brasileirão de sua história. Já no Corinthians, o maior artilheiro não é tão conhecido. Seu nome é Cláudio Cristóvão, e ele foi um atacante paulista bem antigo. Cláudio passou pelos 4 grandes clubes de São Paulo, mas foi no Timão onde ele se destacou mais. Atuando de 1945 e 1957 pelo clube, ele marcou 305 gols e até hoje é o maior artilheiro do time alvinegro. Estes gols ajudaram o Corinthians a conquistar 3 campeonatos paulistas, 3 torneios Rio-São Paulo, a Pequena Taça do Mundo de 1953 e a Copa Rio de 1955.
Por sua vez, no arquirrival Palmeiras, o maior goleador é o mais antigo que irei citar neste vídeo. Seu nome era Ettore Marcelino, mas popularmente ele era conhecido como Heitor, um atacante paulista que jogou no Verdão entre 1916 e 1931. E isso faz tanto tempo que naquela época o clube nem se chamava Palmeiras, mas sim Palestra Itália. Em pouco mais de 15 anos, Heitor marcou cerca de 323 gols e até hoje, mais de 100 anos depois, é o maior artilheiro alviverde. Este jogador também fez parte das primeiras conquistas palestrinas, por exemplo, vencendo 4 campeonatos paulistas ainda na década de 20. Heitor ainda jogou pela seleção brasileira, onde conquistou os 2 primeiros títulos do nosso time nacional, as Copas Américas de 1919 e de 1922. Agora, para terminar o vídeo, não podemos esquecer de citar o Santos, talvez o principal clube histórico do Brasil. Isso porque lá é a casa de alguns dos maiores jogadores do futebol mundial, principalmente o maior artilheiro santista, simplesmente o Rei Pelé. Nascido em Minas Gerais, Edson Arantes chegou ao Alvinegro Paulista aos 15 anos em 1956 e por lá ficou até 1974. Nestes quase 20 anos, o menino virou rei e marcou absurdos 1.091 gols pelo clube. Tudo isso em 1.116 jogos, ou seja, uma média de quase um gol por partida durante toda a sua carreira. Apenas jogando pelo Santos, o maior jogador da história conquistou 10 campeonatos paulistas, 3 torneios Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores e 2 mundiais de clubes. Agora, pela seleção brasileira, sem entrar em muitos detalhes, o rei foi simplesmente soberano, pois ajudou na conquista do tricampeonato mundial. Com mais de 1.200 gols em sua história e cerca de 60 títulos conquistados, Pelé é considerado o maior e mais completo jogador que já existiu. Então, pessoal, o artilheiro do seu time foi citado. Antes de sair, assista um outro vídeo meu, você pode até gostar. Deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!